Diante de Deus, busque sinceridade. Diante do Senhor Deus, busque sinceridade. Paz e graça, meu irmão e irmã. Que Deus abençoe cada um de vocês e eu quero que vocês tenham um dia extremamente abençoado debaixo da bênção do Senhor Deus e debaixo da sua graça. Eu sou o pastor Rick Galúcio. O meu objetivo aqui é chamar você à fé através da meditação nas Escrituras e através da oração. Eu peço que você, se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir também da palavra e deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal. Vamos à meditação de hoje. O versículo que eu gostaria de ler junto com você, que é a base da nossa reflexão de que diante de Deus devemos buscar sempre a sinceridade, é o Salmo 51, versículo 6, que diz assim: Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Bom, o salmista aqui ele está falando de devocional, de vida devocional, de vida fora da visão de outras pessoas, da vida que se importa mais com as coisas de Deus do que com as coisas mais com as coisas particulares de você e Deus do que com as coisas que as outras pessoas podem ver. Ele está falando aqui de uma vida devocional. Eis que te agradas da verdade no íntimo. Em outras palavras, aquilo que está dentro de nós é aquilo que de fato agrada a Deus e não aquilo que, às vezes, de forma hipócrita, nós deixamos sair para outras pessoas verem. E o que isso nos diz na prática? Que a sinceridade do nosso coração diante de Deus é uma coisa que importa. É uma coisa que não pode receber uma segunda importância, uma coisa que não pode ser ignorada. Mas que a sinceridade do nosso coração diante de Deus é uma coisa extremamente importante. Não basta sermos bonitos na igreja, não basta nós dizermos a verdade por conveniência, e não é o suficiente, nem ao menos, nós falarmos de Jesus simplesmente por falarmos. Se dentro de nós ainda estivermos com uma atitude pecaminosa, com orgulho, com falsidade, um pecado não confessado. Por quê? Porque, mais uma vez, eis que o Senhor se agrada da verdade que está no nosso íntimo. O Senhor que vê tudo, Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece os nossos pensamentos, aqueles recônditos mais escuros e escondidos da nossa alma. Inclusive, meu pai gostava de dizer que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Que verdade extraordinária. Então, o nosso Deus conhece os nossos pensamentos mais secretos, e é por isso que Ele nos orienta em sua palavra que a adoração que é aceitável diante de Deus é aquela que acontece em espírito e em verdade. Ou seja, aquela que acontece em corações no íntimo que são regenerados, que são salvos. Ou seja, pessoas salvas em seu coração desenvolvem uma atitude de intimidade com Deus e, em verdade, significando que Deus recebe a adoração de acordo com a palavra dele, que é a verdade. Então, a coisa que nós mais devemos pedir a Deus num momento como o de hoje não é para que Deus nos livre, em primeiro lugar, do mundo, do temperamento mundano, dos modismos, das velhas práticas. Tudo isso é importante, mas não é a coisa mais importante. Perceba, nós não devemos pedir a Deus, em primeiro lugar, que Ele nos livre das coisas passageiras dessa vida, das coisas efêmeras. Nós não devemos pedir, em primeiro lugar, por exemplo, a Deus que Ele nos livre da dor, porque a dor, em muitas ocasiões, Deus usa a dor para nos santificar e para nos purificar. E por que nós não devemos pedir essas coisas em primeiro lugar? Porque essas coisas são passageiras. Tudo isso vai passar. Os problemas que temos com a carne um dia vão passar. Os problemas que temos com os prazeres momentâneos e passageiros da vida vão passar. Tudo isso vai passar. Meus irmãos, vai chegar um dia, e esse dia vai chegar que não importa se tivermos dinheiro ou não, não importa se somos perseguidos ou não, se fomos perseguidos ou não, mas a única coisa que vai importar quando esse dia chegar é se nós amamos Jesus com a sinceridade que Ele é digno, E sim, Jesus é digno da nossa integridade e sinceridade no íntimo.
A única coisa que vai importar nesse dia é se nós nos arrependemos dos nossos pecados. A única coisa que vai importar nesse dia é se nós formos pessoas que tivemos fome e sede de justiça. A única coisa que vai importar nesse dia é se glorificamos a Cristo Jesus com a nossa vida. Essa é a única coisa que vai importar. Então, essa é a grande importância de nós vivermos a nossa fé de forma verdadeira, de forma sem vergonha, no sentido de não termos vergonha, obviamente, de sermos discípulos de Cristo. E não devemos ter medo nem vergonha, não devemos ficar constrangidos por causa da verdade que carregamos, porque a coisa que importa para Deus é a sinceridade. Um coração sincero, um coração contrito, verdadeiramente humilhado diante do Senhor. Então a gente deve seguir esse caminho com sabedoria, o caminho da sinceridade, o caminho de andar com Deus de fato. Pessoas que são seus amigos, pessoas que vivem no seu círculo íntimo de relacionamento, elas conhecem você. Se elas andam com você no seu círculo íntimo, é porque elas conhecem você e você conhece elas. Vocês sabem quando elas estão com vergonha, com medo. Às vezes muitos sabem quando a pessoa está mentindo. Por quê? Porque desenvolveram um relacionamento verdadeiro, e é isso que Deus quer conosco. Deus quer que nós sejamos tão íntimos dele, a partir daquilo que a palavra diz, que sejamos completamente desimpedidos no que diz respeito à sinceridade. Sinceros diante de Deus, completos diante de Deus, sem máscaras diante de Deus, até porque não poderíamos. Mas esse é o convite do Senhor. Ser sincero diante dele. Confessar todas as coisas. Abrir o nosso coração. Viver com os olhos na eternidade. E ficarmos firmes então nessa graça que Deus nos dá. Ele nos conhece, Ele nos ama, e nós podemos falar com Ele e nos humilharmos em Sua presença. Todos os dias eu tenho buscado fazer isso, pela graça de Deus, não porque eu sou mais que alguém aqui, não, mas por causa da graça de Deus comigo. É isso. Então, gente, é essa reflexão que eu queria deixar com você. Respira fundo nesse momento. E vamos agora para o momento de intercessão. Amém? Vamos orar juntos. Se você puder repetir em voz alta, repita após mim. Eu vou orar de forma compassada e pausada para você repetir junto comigo. É uma oração que eu quero te ajudar a orar junto comigo. Ou se você não puder, ore mentalmente. Onde quer que você esteja. No ônibus, em casa, enfim. Vamos lá? No carro. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece tudo sobre mim. Nada fica escondido diante dos teus olhos. Por isso, hoje eu me coloco diante de ti com sinceridade. E eu te peço que o Senhor tire de mim toda aparência de piedade, aquilo que é hipócrita, aquilo que não é verdadeiro. E eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê um coração verdadeiro para contigo e para com o teu reino. Me ajuda a te adorar em espírito e em verdade. Me livra de buscar prazer no que é passageiro. Me livra também de esconder pecados no coração. Eu te peço que o Senhor me prepare para viver com propósito, humildade e arrependimento. E que o meu maior desejo seja te amar de verdade e glorificar a cruz do teu Filho Jesus em todas as áreas da minha vida. Me dá coragem para viver essa fé, mesmo quando os outros não entendam. E que eu caminhe hoje com sabedoria, consultando a tua palavra, meditando na tua palavra, me deleitando na tua palavra. E ajuda-me a lembrar que nada acontece sem o teu controle. Eu confio em ti, Senhor. Me guie, me guarde, me sustente. Eu oro tudo isso, crendo que estou orando segundo a tua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Busque a Deus com sinceridade no dia de hoje.
Que o Senhor possa te fortalecer nesta verdade meditada e orada. E que Ele te guie no dia de hoje para a glória dEle. Amém? Que Deus abençoe e que, se Deus quiser, amanhã estejamos juntos novamente. Até mais.